Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui com o Jamal, com o Alexandre, meus colegas aqui de mesa, com vocês todos nessa manhã. Bem, muito feliz de estar na organização do Congresso Paulista. Espero que vocês estejam apreciando o Congresso, foi muito bem pensado. E olha o tema que deram para eu falar. Eu já vou falar para vocês que a proposta não é eu ser um coaching Pablo Marçal de como fazer uma rede social. Né? Ufa, né? Ufa, que no Congresso de Infectos a gente pode falar sobre isso de uma forma mais clara. Na verdade, o grande objetivo dessa aula é falar de legislação, né? Porque cada vez mais hoje a gente tem contato com essas plataformas digitais e tem interesse em criar redes sociais e a gente se esbarra na falta de conhecimento ou mesmo até de não conhecer o que tem de legislação e a gente sabe que tem muita coisa com o celular, que você faz um vídeo de 3 segundos e coloca em 4 segundos numa rede social, a gente tem que tomar muito cuidado com as postagens que a gente faz. E o objetivo é falar de coisas éticas e de legislação, e não minha opinião pessoal, ou o que eu acho que é certo ou errado, ou expor pessoas que colocam vídeos ou publicações na internet. Tá? Bem, esses são meus conflitos de interesse para essa aula. Então, a primeira pergunta para a nossa plateia aqui de hoje é: quantos de vocês, eu não ia fazer uma votação em QR Code, mas é besta fazer uma votação sim ou não, vocês vão levantar a mão, né? Quantos de vocês aqui utilizam mídias sociais no dia a dia do trabalho profissional, consultório, e que nesse contexto de utilizar é importante ou traz reflexos ou positivos ou negativos para vocês no dia a dia? Quem utiliza a rede social, levanta a mão, por favor. Muito bom. Quem não utiliza não precisa levantar, que já deu para perceber. Bem, vamos lá então. Ó. A gente tem múltiplas plataformas, né? E com objetivos diferentes dentro de redes sociais, né? A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, né? TikTok, e cada uma delas com um público-alvo, né? Vamos falar do LinkedIn aí, que a gente se comunica mostrando nossa expertise profissional, mas as outras redes sociais, e vou dizer para vocês, os pacientes olham o LinkedIn da gente, viu? Eles olham. Muitas vezes eles perguntam: eu procurei você porque eu olhei o seu LinkedIn na internet e vi a sua formação, eu queria procurar um profissional. Então, o nosso cuidado tem que ser em qualquer plataforma que a gente coloca informações sobre o nosso trabalho, nossa atuação profissional, né? Então, olha aí a diversidade, né? A primeira mídia social, ela iniciou em 1997 e o que a gente viu foi um crescimento exponencial, não só da diversidade dessas plataformas, mas também do número de usuários. 3,9 bilhões de usuários em mídias sociais, 2,7 bilhões de usuários do Facebook, 340 milhões do Twitter. Isso é um dado americano de 2021, óbvio que isso aumentou mais, teve pandemia da Covid-19, as pessoas ficaram em casa consumindo isso de maneira quase que diária, e às vezes, muitas vezes, durante um único dia, a pessoa acessa redes sociais, né? Então, objetivo da aula, né? Não é claro que eu não vou dissecar tudo, nem tenho expertise para isso, mas comunicação, divulgação, consultório, como que saúde pública, como eu posso impactar a saúde pública, ensino médico, até recrutamento de voluntários para pesquisas clínicas, a gente pode usar as plataformas digitais, né? E olha só, 2/3 desses usuários visitaram pelo menos uma vez por dia a rede. Se você tem um celular, dá para ver quanto tempo você passa, se você olhar lá no iPhone, quanto tempo você passa em rede social. E às vezes a gente, surpreendentemente, passa muito tempo, e se a gente passa, os nossos pacientes também passam e também olham rede social. Tá? Então a gente tem uma profunda influência de plataformas e muitas evidências dos seus efeitos sobre o comportamento humano. E quando eu falo de comportamento humano, é resposta a aderir a tratamento, vacina, criação de situações de medo desnecessária, ou aumentar o estigma com publicações que não vão para uma linha. Lembrar que a gente lida com doença infecciosa e quão estigmatizantes, quanto a gente pode piorar o estigma que já existe relacionado a essas doenças. Olha só, o papel de rede social em promoção de saúde pública. A gente está vivendo agora um aumento de casos de mpox, que é uma plataforma LGBT, alertando os usuários com relação ao surto de uma doença. Olha o papel de saúde pública, né? Sem deixar de esquecer como eu posso utilizar plataformas ou mídias ou aplicativos para ter uma resposta melhor em saúde pública. Por exemplo, o CRT a gente faz um tratamento de TB latente por Video Observer Treatment, via uma plataforma digital. A gente tem aqui estudos mostrando o recrutamento de parcerias de casos de sífilis usando uma mensagem. Imagina você receber uma mensagem: Jamal, a pessoa com quem você transou está com sífilis, venha fazer o teste. Olha só, né? Então,
E vou dizer para você que o estudo feito na Espanha mostrou que 80% das pessoas que receberam essas mensagens procuraram o serviço de saúde para serem testadas para sífilis. Programa de recrutamento em estudos. Olha aí, ó, a PrEP, que não atinge as populações que deveria atingir, pessoas pobres, pretas, periféricas, aqui um estudo mostrando o papel de mídias sociais para aumentar a aceitação e interesse de grupos específicos sobre o acesso de profilaxia pré-exposição. Também, pessoas vivendo com HIV em redes sociais, falando sobre doenças de uma forma clara para reduzir o estigma, também é muito importante. A gente vê isso de uma forma constante nos últimos 5, 10 anos, mais nos últimos anos, né? Então, ó, são novos tempos, novas formas de compartilhar, estão mudando a prática médica, isso afeta a nossa relação médico-paciente, né? A gente fica meio chateado de receber tanta mensagem, direct, perguntando sobre doença. Os pacientes estão muito mais próximos da gente fora do consultório, através das mídias sociais, né? Então, realmente, a gente tem que se preparar. E aí, quais seriam as possíveis vantagens, entre aspas, a palavra vantagem, de atuação em mídias sociais para qualquer profissional? Não estou falando só dos infectologistas ou de outros enfermeiros, farmacêuticos. Compartilhar informações, se forem bem compartilhadas. Promoção em saúde, se forem bem encaminhadas essas demandas. Não preciso nem falar de fake news, né? Fake news é um problema e isso se acentuou tem curvas mostrando a exponencialidade de crescimento de fake news depois da pandemia da Covid-19. Motivar e educar pacientes pode ser um objetivo, ampliar contatos profissionais, resposta a comunidades dentro de algumas epidemias, a gente viu lá o aplicativo do Grindr, e, para realmente começar a aula agora, nos últimos 12 minutos que eu tenho, é preciso ter guias. Então, desde 2014, algumas publicações mostram as mídias sociais, ética médica, e tem que ter necessidade de guias para isso, né? A grande dificuldade é construir guias com a participação de todos e entender demandas que vão crescendo e aparecendo de forma também muito rápida, né? Então, hoje, como eu falei no início da aula, eu posso produzir conteúdo de forma muito rápida com o aparelho celular, que é multifuncional. Antigamente eu pegava uma câmera, gravava, tinha que editar, então você tinha tempo de pensar das besteiras que a gente ia colocar. Hoje não. Hoje é tudo muito rápido e a gente perde o tempo de refletir o que a gente está postando e às vezes a gente se arrepende, né? E quem tem mídia social percebe rapidamente, quando você coloca uma coisa, que pode estar até ali dentro da ciência, o quanto de haters você pode ter em menos de 10 minutos. Então, existe também uma demanda, gente, que eu vou trazer, de perigo mesmo, para a nossa própria saúde mental como profissional. A partir do momento que você está ali colocando até uma demanda de ciência, você tem questões políticas, religiosas, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Isso não é muito simples para quem nunca foi colocado essa demanda profissional da área da saúde de ter esse entendimento e essa inteligência emocional de lidar com tudo isso. Não é nada simples, né? Às vezes até alguns trabalhos mostrando profissionais sendo ameaçados por rede social, porque assumem uma postura de ciência, de explicar algumas coisas. Então, se preparar para isso é também uma demanda nossa, né? E a era Covid trouxe tudo isso, né? E claro que não é o meu objetivo falar sobre comunicação aqui, especialmente que eu não sou um profissional de comunicação, não tenho formação para isso, mas você tem que ter um público-alvo com quem você vai se comunicar. Tem que ter um objetivo de ter uma rede social. Qual é o seu objetivo? E aquela coisa, linguagem mediquês, né? Mediquês não funciona. A linguagem tem que ser simples para atingir a população, especialmente dependendo da população que você quer atingir aí no seu dia a dia. Quais são as preocupações que a gente tem, gente? Proteção de privacidade. Eu não posso responder coisas de direct para paciente, isso não configura atendimento médico. Explique isso para os pacientes, né? Que uma consulta médica é dentro de uma consulta presencial ou dentro de uma plataforma digital de telemedicina. Conflito de interesse, recentemente, você tem que manifestar conflito de interesse se você tiver. Isso é algo bem recente do CFM. Gente, não vamos confundir o público com informações erradas ou coisas apoteóticas. A nova pandemia mpox vai matar o mundo inteiro. Cuidado com o que você coloca. Você assusta as pessoas, né? Aí o que eu falei, o próprio médico, né? O estresse psicológico, segurança pessoal, bem-estar, isso também tem que ser levado em consideração quando você pensa em ter uma plataforma de rede social. O manual a ser consultado é o manual do CFM. Já existia uma resolução do CFM em 2015, essa portaria, que precisava ser atualizada, e ela foi atualizada ano passado. Essa elaboração contemplou 3 anos de debate, mais de 3.000 consultas de esclarecimentos para se concretizar. A gente já pode até discordar de algumas coisas, mas é uma legislação e existe uma suposta fiscalização do CODAME com relação a essas regras, essa resolução, né? Então, existe aqui a regulamentação do CFM e está aqui, eu acho que é importante para quem realmente quer construir isso de uma forma
dentro da legislação, dentro dessa portaria, ter acesso, aliás, existe até dentro, se você procurar isso lá na internet, você vai encontrar até uma explicação técnica de cada parágrafo para você aprofundar, inclusive com exemplos do dia a dia, trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, é importante definir o que é publicidade médica, e nessa plataforma, nessa resolução, se fala sobre isso, né? De promover estruturas físicas, serviços, qualificação do médico, e a propaganda como ato de divulgar assuntos de ação de interesse de medicina. Então, partimos dessa premissa para poder entender. E aqui, todas as redes sociais, né, que eu vou colocar, que são passíveis de comunicação e de fiscalização também, né? As publicações em meio físico ou virtual, né, são todas essas redes aí que eu comentei no começo da aula, né? Ou qualquer outros meios similares que vierem a ser criados. Esse é o foco de entender a legislação, essa portaria, e também de fiscalização, né? Como princípio geral, o médico pode usar as redes sociais para mostrar o seu trabalho, mas de forma ética e responsável. Isso é fundamental, é o princípio geral que vai nortear a criação aí das suas plataformas, que tem como objetivo se comunicar com pacientes ou falar sobre doença, tá? Então, primeira coisa, você vai ter uma rede social, tem que ser peça de publicidade e propaganda, devem conter obrigatoriamente nome, número de registro, onde você exerce a medicina, acompanhados da palavra médico, né? Vamos falar médico, lembrar aí das situações recentes que a gente teve, peeling de fenol, gente morrendo, né? Palavra médico. Além disso, especialidade de atuação e registro de qualificação de especialista RQE. Eu vou montar uma rede social, eu sou um infectologista, eu tenho que ter o meu RQE ali colocado dentro da minha plataforma. Não tem, dá para ter acesso pelo CRM, inclusive até o ano passado nem pagou. Eu, inclusive, até usei o ano passado não poder pagar, mas tem que ter o seu RQE bonitinho ali, tá? Olha um exemplo, eu coloquei um exemplo fictício, ali onde ele coloca na sua rede social, que é o Instagram, doutor fictício, que tem o RQE, que tem o CRM, que tem a especialidade e tem o doutor. Então, é importante você, quando for montar um processo, ter tudo isso na sua cabeça, tá? Peças publicitárias e imprensa, uma resolução também pode participar de divulgação, membro de corpo técnico, mas é obrigatória a identificação sua. Em entrevistas à imprensa, também cuidado com a história, você vai dar uma entrevista, tem que ter ali, mas não pode divulgar endereço físico, colocar onde você atende. Isso também é uma resolução do CFM. Você pode se identificar, mas não criar mercantilização associada à divulgação de onde você trabalha, né? E algumas coisas também que a gente tem que prestar atenção, né? Está aqui, ó, ele colocando uma peça publicitária, o nome, é permitido o nome do médico pelo CRM, mas não é proibido mencionar o endereço de clínica e onde eu trabalho, onde é, para a questão da mercantilização também é tido. O que é vedado, gente? Essa nova legislação, aí, nova resolução do CFM, você pode colocar pacientes, mas cuidado com posts e fotos. Tá? Eu não posso divulgar medicamentos sem registro na Anvisa de uma forma, por exemplo, um novo antimicrobiano, um novo antirretroviral. Você coloca isso em rede social de uma forma que está presente, já está disponível, você cria na cabeça dos pacientes uma ilusão sobre o assunto e uma tensão enorme, a ponto desses pacientes virem nas consultas perguntar quando que eu vou receber essa medicação. Cuidado, deixe bem claro que está em estudo, não tem no Brasil. É importante que você não crie uma ilusão na cabeça dos pacientes. No mundo das doenças infecciosas, várias estratégias aparecem a todo momento, né? E outra coisa, participar de propaganda e publicidade de qualquer induzindo garantia de resultado. Minha clínica, você aqui vai ficar indetectável melhor do que na clínica do Dr. Alexandre. Não faça isso, é feio, né? Apesar de não perdi nenhum paciente, todos os meus pacientes estão indetectáveis, eu sou o melhor infectologista. Olha, tem até um exemplo aqui, ó, da questão da autopromoção. Você colocar lá, é o melhor cirurgião plástico. Eu queria colocar uma coisa de infecto, mas eu não tive tempo, né? Mas tem um cirurgião plástico aí, né? Já dei um exemplo nosso aqui. Não, isso é uma coisa, configura pela resolução autopromoção, mercantilização. Então, colocar um elogio, ok. E sobre elogios também, gente, a gente vai falar depois, também tem uma parte do CFM, expor imagens de consultas em tempo real. Você está lá no seu consultório, vamos fazer uma live aqui falando. Não pode. A menos que sejam para eventos de capacitação médica. A gente vê muitos pacientes, muitos profissionais fazendo isso, né? Isso não é permitido à aula de legislação. Campanhas patrocinadas sem identificar o patrocinador da ação. Propaganda enganosa de qualquer natureza. Participar de publicidade, consumo médico e que induzam garantia de resultados. Isso não pode, como eu falei, a aula é para CFM. Você pode usar redes sociais para falar sobre o seu trabalho, suas emoções com os pacientes, expor exemplos de vivência prática. Agora, evite identificar paciente, limitando comentários ao contexto clínico, sempre respaldados pela literatura médica vigente. Pode fazer comentário de artigo científico, curiosidades, sempre tentando citar a referência quando você faz isso, e também
tentando, na sua publicação, advertir para resultados insatisfatórios ou uso inadequado. Por exemplo, a gente tem agora uma discussão dentro do mundo da infectologia, das ISTs, da doxiciclina, da doxipep, né? Quando você coloca isso de uma forma mais, sem explicar que isso ainda está estudo, não tem nenhuma norma técnica no Brasil, você traz uma situação para o paciente que ele quer que você prescreva aquilo para ele no outro dia. Então, olha o perigo que a gente tem que balizar na questão das redes sociais. Elogios. Essa eu não sabia. Olha que interessante. CFM. Podemos ter as nossas críticas aí ao CFM, mas existe a legislação e é a única que a gente tem que, né? Então, pode compartilhar, não de forma reiteradamente. Por exemplo, alguém fez um elogio e você postou. No outro dia, você posta de novo, posta de novo, posta de novo. Postagem reiterada, mais de 2 vezes por semestre, é configurado concorrência desleal, segundo o CFM. Essas regras servem para todos os médicos, seguras públicas ou não, e membros da equipe médica, né? Então, por quê? Publicações reiteradas, de uma forma mais agressiva, numericamente falando, são capazes de induzir a formação de clientela. Isso serve para evitar consorciação ou interação com perfis. Então, essa é uma resolução importante a gente saber. Valor de consulta, que é uma dúvida que a gente tem, né? Então, é permitido, sim, você colocar os valores de consulta. Você não pode dizer assim, ó, passou na minha clínica, hoje eu vou fazer 500